Então, bora lá. Iniciando então a aula, né? Nossa terceira aula, maximização de utilidade, é praticamente o processo de escolha, né? Só que a escolha ótima do consumidor em relação aos bens. E, e é isso aí. Bora ver se vai passar o slide aí para vocês agora. Passou? Imagina que deve estar aparecendo utilidade marginal aí. Se não tiver, vocês me chamam. Uma utilidade marginal como eu falei para vocês, e agora vocês podem observar aí, nada mais é que a derivada da função utilidade de x, né, em relação ao próprio x, ou seja, qual é a utilidade do bem x consumido em relação às variações do bem x. Né? É isso que a utilidade marginal vai estar me falando. E ela vai ser importante na nossa análise de otimização, por isso que é colocada aqui. De certa forma, a gente já viu a utilidade marginal quando a gente falou sobre a taxa marginal de substituição, que é a razão entre a utilidade marginal dos dois bens. Por exemplo, a utilidade marginal do bem 1 sobre a utilidade marginal do bem 2. Ok. Então, a derivada da utilidade marginal em relação a x vai nos dizer o quanto que aumenta os níveis de utilidade, as variações de utilidade, dado, por exemplo, aumento ou redução do consumo de uma unidade a mais ou a menos dele, tá ok? Bom, a gente vai utilizar ele nesse processo, então por isso que é importante deixar ele aqui claro, o funcionamento dele. Bom, então a gente vai ter uma solução algébrica da otimização. E o problema que se coloca é como maximizar a utilidade de uma função de dois bens, de x1 e x2, qual o máximo de utilidade que a gente pode tirar dessa função, sujeito à restrição orçamentária do indivíduo, que vai ser P1x1, gasto com bem 1, P2x2, gasto com bem 2, e o total dos gastos tem que ser igual à renda do indivíduo. Ou seja, então, qual é o máximo de utilidade dessa função utilidade que representa os níveis de utilidade do indivíduo, qual é o máximo de utilidade, quais são as quantidades que dão esse máximo de utilidade sujeito à sua restrição orçamentária. Então, esse é o problema que está sendo envolvido aqui. A gente vai usar o processo de otimização condicionada, ou seja, né, vamos otimizar a função utilidade condicionada a uma restrição, que nesse caso é a restrição orçamentária. Então, está aqui o problema, né, maximizar a função utilidade sujeita a restrição orçamentária. É assim que a gente tem que iniciar o problema, né? Colocar ele de forma, formalmente dessa forma. Então já temos o que se chama de função objetivo, que seria a função utilidade, sujeita à função restrição, que no caso é a reta orçamentária. E a gente pode e deve, né, colocar da seguinte forma a restrição. É o total de gasto menos a renda tem que ser igual a zero. Vocês já vão ver por que isso, né, na resolução. Bom, uma forma de solução mais simples, né, que eu posso citar para vocês é, em vez de fazer através do método que a gente vai ver o método de Lagrange mais à frente, a gente pode utilizar também o método de substituição, que seria um método de otimização mais simplificado, digamos assim. Ou seja, eu posso isolar x1 dessa equação de restrição, ou isolar x2, ou seja, uma das duas variáveis, e depois substituir essa expressão lá na função utilidade, que aí se tornaria uma função somente de x2, ou, se eu isolar x2, se tornaria somente uma expressão de x1. Aí, nesse caso, a gente iria derivar a função, né, de utilidade ou só para x1 ou só para x2, e encontraria o ótimo nesse caso. Faria isso depois de novo, uma vez para cada variável. Então, seria uma forma de encontrar x1 e x2 ótimos, né, que maximizam essa restrição. Essa seria uma forma, de certa forma, simples, quando a gente tem uma expressão simples da função utilidade. Mas nem sempre é esse caso. Às vezes as funções podem tomar um formato mais complexo, de forma que isolar x1 e x2 não seja tão simples assim. E o que simplifica isso é o método de Lagrange. Então, o método de Lagrange é um método simplificador, que aí sim é um método mais eficaz de se utilizar para uma otimização condicionada, como a gente vai ver. Então, como é que seria esse método de Lagrange? A gente vai dispor, né, digamos assim, de uma nova equação agora, onde aquelas duas vão estar, tanto a objetivo, que é a função utilidade, quanto a restrição. Então, Lagrange, que seria agora uma função de três variáveis, x1, x2 e
lambda, como vocês podem ver. Eu estou usando o L de Lagrange, que seria o nosso método, né? Então a gente tem essa nova equação de Lagrange. Então o que ela é? Ela é a função objetivo, ou seja, a função utilidade, menos lambda vezes, como vocês podem ver entre parênteses, toda a restrição, P1x1 mais P2x2 menos R. Essa é a fórmula de bolo para resolver esse tipo de problema. É seguir isso aqui, não há erro. É claro que vocês têm que tomar cuidado com o sinal negativo ali, né, que está lambda. Isso pode mudar se vocês errarem o sinal no final. Ok, o que a gente vai fazer agora? As condições de primeira ordem, ou seja, derivar igualar a zero para encontrar o máximo para cada uma das variáveis, x1, x2 e lambda, tá ok? Então, bora lá, vamos fazer para x1 primeiro. Como vocês podem ver, a derivada, então, da função de Lagrange em relação a x1 é uma derivada parcial, agora sim, né? E temos x1, x2 ali. E aí, e lambda, claro. E aí a gente deriva a primeira parte, que é a derivada da função utilidade em relação a x1. Ok? Está ali a derivada da função utilidade em relação a x1. Menos, aí vem a segunda parte. Só tem x1 ali multiplicando P1 dentro do parênteses, então é a única parte derivável, né? O resto não é derivável porque não tem x1. E x1 derivado por x1 é o próprio 1 que sobra, então P1 que multiplica menos lambda. Então sobra aí menos lambda P1. Condições de primeira ordem é derivar igual a zero. Então depois da derivada a gente iguala a zero essa expressão. Então está aí a primeira derivada de forma genérica, né, da equação de Lagrange. E é claro que agora a gente vai derivar também em relação a x2, que vai ser essa expressão que vocês estão vendo agora. Né? A derivada da equação de Lagrange em relação a x2 vai novamente derivar a primeira parte da expressão, que é a utilidade em si, né? Só que agora em relação a x2, é uma derivada parcial. Como vocês podem ver, o restante que vai ser derivado é a restrição, que lá dentro só tem x2 e p2, ou seja, só tem uma parte dela que vai estar x2 e vai ser igual a 1, que multiplica o p2, né? E que vai multiplicar lá fora, né, do parênteses, o menos lambda. Então vai ficar menos lambda p2. Novamente, condições de primeira ordem, a gente iguala, então, essa derivada igual a zero. Então já temos duas derivadas de duas variáveis. Falta a terceira variável, que é o próprio lambda. Então vamos derivar o Lagrange, a equação de Lagrange em relação ao lambda. Bom, como vocês podem ver, lambda só aparece ali multiplicando a própria restrição. Então vai dar menos lambda, no caso menos 1, né, que vai sobrar ali. Multiplica toda a restrição. É claro que daria menos P1x1 menos P2x2 mais R. Mas a gente tem do outro lado igual a zero. Se a gente multiplicar por menos 1, zero, vai dar zero e vai transformar tudo em positivo do outro lado. Então não tem problema de botar P1x1 mais P2x2 igual a R, menos R, desculpa, igual a zero, ou seja, é a própria restrição. Essa derivada é a derivada mais simples, né? Que você sabe que vai dar como resultado a própria restrição, que vocês estão vendo. Então tá aí as três derivadas. O que a gente vai fazer agora? O importante é eliminar a lambda agora. O próximo passo é eliminar a lambda dessa expressão. Teremos três variáveis e três equações, então é claro que é a solução para o sistema. E o primeiro passo é eliminar o lambda. Como é que vai eliminar o lambda? Primeiro isolando o lambda. No primeiro caso, bom, lembrando, pessoal, eu falei para vocês que a derivada da função utilidade em relação a x era a utilidade marginal de x. E por isso mesmo que a gente está utilizando aqui. A derivada da função utilidade em relação a x1 é a utilidade marginal de x1, ou de 1, se quiserem, do bem 1, que está ali. Isso menos lambda P1. Mas se eu passar menos lambda P1 para o outro lado da igualdade ali, né, ele passa positivo. Então é exatamente o que eu fiz. Então a gente tem a utilidade marginal do bem 1 de um lado, lambda P1 do outro lado. É isso que aquela expressão vai dar. Bom, a expressão de baixo, a que está no meio, no caso, vai dar algo semelhante, né? Dado que eu tenho a derivada da função utilidade em relação a x2, eu tenho a utilidade marginal do bem 2. Passo menos lambda P2, lá onde está o zero, né? Para o outro lado da igualdade, ele fica positivo. Então, a utilidade marginal do bem 2 é igual a lambda P2. E agora sim fica simples de isolar a lambda, né? Bom, lembrando que a restrição é a própria restrição.
Como a gente viu, ela estava P1x2 mais P2x2 menos R igual a zero, nada mais que eu fiz que passar R para o outro lado, e a nossa restrição original, que a gente já conhecia antes, ela está exatamente idêntica ali na terceira expressão. Mas o que importa para nós aqui ainda é isolar o lambda lá. Vamos lá. Isolando o lambda na primeira expressão, a gente passa P1 dividindo a utilidade marginal do bem 1, vai ficar exatamente como vocês estão vendo aí, utilidade marginal do bem 1, razão, ou dividido por P1, razão P1. E a mesma coisa embaixo, né? Eu passo P2 dividindo, fica a utilidade marginal do bem 2, razão P2. Então temos duas expressões para a utilidade marginal. Temos duas expressões para o lambda. Esse lambda também é chamado de lagrangiano, né? Mas isso é um pouco importante. A questão é que a gente isolou, então, duas expressões que representam o mesmo lambda. Bom, é claro que lambda, pessoal, ele é um só, né? Então quer dizer que lambda é igual a lambda. Ou seja, a utilidade marginal do bem 1 sobre P1 é igual à utilidade marginal do bem 2 sobre P2. Essa igualdade deve acontecer. Então a gente pode isolar a utilidade marginal para um lado e preços para o outro lado. E é isso que a gente faz. Então fica P1 sobre P2 igual à utilidade marginal do bem 1 sobre a utilidade marginal do bem 2. E aí eu pergunto para vocês, porque esse resultado é importante, quem é a razão da utilidade marginal? E quem é P1 sobre P2? Bom, a razão entre a utilidade marginal do bem 1 sobre a utilidade marginal do bem 2, como eu falei inclusive no início desse vídeo, é a própria taxa marginal de substituição. E se vocês lembram da primeira aula, a taxa marginal de substituição é a declividade da curva de utilidade. Então, é a declividade da função utilidade. Tá? E quem é P1 sobre P2? P1 sobre P2 a gente viu na aula passada, é a razão entre os preços. E é a declividade também da reta orçamentária. Opa, então temos uma igualdade entre duas declividades nesse resultado. E esse é o ponto de consumo ótimo, exatamente como a gente viu na aula passada na análise gráfica. Quando a declividade da reta orçamentária for igual à declividade da curva de indiferença, ou da curva de utilidade, se preferirem, aí nós temos exatamente o ponto de consumo ótimo, porque a reta orçamentária está atingindo, em seu último nível, a curva de utilidade mais alta, que dá a maior nível de satisfação para o consumidor em relação à escolha dos bens. E é exatamente esse ponto de consumo ótimo, é claro, né? Então, a igualdade entre a inclinação da reta orçamentária com a inclinação da curva de utilidade nos dá o ponto de consumo ótimo, condição necessária para encontrar cestas de consumo que maximizam a utilidade do consumidor. Tá aí. É esse resultado que a gente encontrou aqui. Tá, ok? Exatamente o ponto de consumo ótimo. Bacana? Mais ou menos bacana. Bom, vamos olhar melhor isso. Cestas de consumo ótimo. No gráfico, seria a nossa reta orçamentária, lembram dela? A gente viu a aula passada, é uma reta, né, negativamente inclinada, porque a gente substitui um bem pelo outro, dado os preços e a renda do indivíduo. Ou compra só um bem ou só o outro, são os pontos extremos também. E temos, e ela é representada, né, através da nossa reta orçamentária, de uma função linear. E temos também quem? A nossa função utilidade, que representa o nível de utilidade do indivíduo. Como vocês podem ver, a função utilidade, junto com a reta orçamentária, se encontram paralelamente em um único ponto, dado que ela é uma curva convexa, nesse caso estritamente convexa, ou seja, existe só um ponto de encontro entre a curva e a reta. E nesse ponto de encontro está o consumo ótimo, tá? Ou o ponto ótimo, se quiserem. Mas é um ponto de consumo ótimo. Por quê? Porque a declividade da reta orçamentária, que nada mais é que a razão entre os preços, é igual à declividade da curva da função utilidade, que nada mais é que a taxa marginal de substituição, e se dá pela razão entre a utilidade marginal do bem 1 com a utilidade marginal do bem 2.
E a gente provou isso através daquele cálculo também. Então, graficamente, através do cálculo, a gente encontrou o ponto ótimo. Essa é a curva mais alta que é possível alcançar com essa reta orçamentária. Uma curva mais baixa que essa é possível também, só que ninguém quer, porque não é o mais alto nível de satisfação que se tem. E uma mais alta do que essa dá mais satisfação para o indivíduo, só que não é possível alcançar dada a restrição orçamentária. Vai estar além dela, né? Então tá aí, né, os pontos ótimos de x1 e x2. Então, quando colocamos x1 estrela, x2 estrela, significa que são as quantidades ótimas, né, que trazem um maior nível de satisfação para o indivíduo, dado a sua restrição orçamentária, ou seja, dado o seu nível de renda e os preços, né, que vigoram o bem 1 e o bem 2. Esta é a ideia, tá? Por isso que eu falei, essa aula de hoje é uma continuação da escolha do consumidor que a gente começou a ver na aula passada já, né? Ok, e é onde se mistura tudo, né? Desde as questões das preferências, que se é representada por uma função utilidade, desde as questões da restrição orçamentária, representada pela reta orçamentária. Daí tem um ponto de escolha, digamos assim, que seria uma escolha ótima, né? Legal. Então agora, pessoal, vamos fazer então um exemplo, né? Um exercício já, na verdade, matemático, mas vamos tomar como exemplo. Depois eu vou liberar para vocês fazerem também uns exercícios aí para ver se vocês encontram, se vocês entenderam, né? Como é que a gente chega lá. Inclusive é o seguinte, como eu estou gravando, obviamente, essa nossa aula, na verdade, esse nosso auxílio online, né? Eu vou querer que vocês, eu vou dizer para vocês, ó, tire um print, tira uma foto aí quando estiver pronto aqui, né, essa resolução, porque quando eu botar os exercícios para vocês fazerem, vocês vão se basear no que a gente está fazendo aqui para poder responder lá, né. E eu não vou poder voltar, porque quando está gravando ele não deixa voltar para o slide anterior, que já foi gravado, meio que ele trava, porque já foi gravado, entendeu? Acho que é uma coisa assim que funciona a gravação no PowerPoint. Então eu vou pedir vocês tirarem um print aí, para vocês poderem depois revisitar, né, esse slide que já está com a resolução. Ok. Considere então que dois bens quaisquer apresentam a seguinte função utilidade para esse indivíduo, que é uma função quadrática, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, encontre as quantidades ótimas de consumo sujeito à restrição orçamentária. Então, a restrição orçamentária está dada aí, P1x1 mais P2x2 igual a 50. Claro que 50 é a renda do indivíduo. E também dá os preços, é claro. P1 igual a 2, P2 igual a 1. Então está relativamente simples, vamos lá. Configuração do problema, lembram disso? Eu vou maximizar essa função utilidade dada sujeito à restrição. Então, sempre que você começar esse tipo de problema, faça a configuração do problema, ou seja, escreva isso, e aí a partir disso você começa a resolução, para você não se confundir na hora de montar o Lagrangiano, tá bom? Então, esse é o nosso problema. Vamos montar o nosso Lagrangiano. Então, aqui vai ser a resolução. Isso aqui também vai ser... Essa vai ser a parte que eu vou pedir depois, no final, vocês printarem. Então, primeiro devemos montar o Lagrangiano. Lembra da fórmula de bolo para o Lagrangiano? Vamos lá. O que é o Lagrangiano? Ele é a função objetivo, primeiro, que é a função utilidade, que vocês podem ver x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, menos o Lagrangiano, que é o lambda, vezes a restrição. Lembrando da restrição? 2x1 mais x2 menos 50. Aí alguém vai dizer, porra, mas era P1x1 mais P2 menos 50, P2x2, mas é claro que a gente botou os preços aqui, né? P1 é igual a 2 e P2 é igual a 1, a gente só substituiu, e aí a gente só agora tem as expressões tudo em relação a x1 e x2. Tá aí, montado o Lagrangiano. Vai ser sempre assim, então no próximo problema vocês já sabem como montar o Lagrangiano, que é a parte mais simples, a parte inicial, né? Você não vai errar isso, não vai botar a restrição no lugar errado, nem a utilidade, né? A função objetiva no lugar errado. Ok, dito isso, vamos às condições de primeira ordem, né? Ou seja, derivar igual a zero. Derivar para cada uma das variáveis, x1, x2 e lambda. Então, derivando em relação a x1, a nossa equação do Lagrange, bom, onde é que tem x1 ali? Tem x1 ao quadrado, que a derivada é igual a 2x1. Onde não tem x1, não tem derivada, né? Então, assim, 2x1 dentro da restrição ali. Então, vai ser igual a 2, que multiplica lá fora o menos lambda. Então, vai sobrar menos 2 lambda, como vocês podem ver. Condições da primeira ordem igual a zero. Ok? Tá feito. Essa é a primeira derivada em relação a x1.
Vamos em relação a x2. Onde é que tem x2? Tem ali. x2 ao quadrado. A derivada disso é 2x2. Vai ter x2 lá dentro da restrição também. Só que é só x2, está igual a 1, que multiplica menos lambda lá fora, né? Então fica só menos lambda. Então tá aí. A derivada é 2x2 menos lambda, condições de primeira ordem, igual a zero. Né? Então a gente quer encontrar o máximo. Bom, a terceira derivada é aquilo que eu falei para vocês, vai ser a própria restrição, então é só você colocar a restrição ali, igual a zero, tá? É isso, por quê? Porque você está derivando lambda ali, né? O sinal negativo você pode descartar, não tem problema. Fica 2x1 mais x2 menos 50 igual a zero. Ok. Qual é o próximo passo, como a gente viu lá atrás? Isolar lambda. A gente precisa isolar lambda, porque o lambda vai ter que sair dessa expressão toda. Então vamos isolar o primeiro lambda ali. É fácil de ver que 2 corta com 2, né? Quando eu passar o 2 lambda para o outro lado, vai passar 2 dividindo, 2 por 2 dá 1. Então lambda é igual a x1, tranquilinho. No outro é mais tranquilo ainda, é só passar o lambda para o outro lado, que vai ficar lambda igual a 2x2. Aí temos duas expressões para lambda. O que a gente vai fazer? Igualar os lambda, como a gente viu, lambda igual a lambda, ou seja, x1 igual a 2x2. Olha que tranquilo, isso foi bem tranquilo de fazer. Essa é os passos que vocês têm que dar para esse tipo de resolução. Bom, dado que agora tem uma expressão para x1, é só substituir lá na terceira equação, lá na restrição. Se não entendeu, eu vou até botar aqui embaixo já a solução. Se eu substituir em x1 ali o 2x2, eu vou ter 4x2 mais x2 igual a 50. Vamos supor, só supor, que por um acaso você se perdeu nessa passagem. Por isso eu fiz uma reexplicação aqui. Ó. Pega o x1 e bota ali. Ó. Mas quem é x1? x1 é 2x2. Ou seja, 2x1 é igual a 2 vezes 2x2, que vai dar 4x2. Ok? Foi assim que a gente chegou naquela expressão ali. Aí, 4x2 mais x2 igual a 5x2, né? Como vocês podem ver, aí passa 5 dividindo, né? 50 dividido por 5 é 10. Então, achamos o x2 ótimo. O x2 que maximiza a utilidade desse indivíduo, tá? Dada sua restrição e dada sua função utilidade. E o x1? Bom, é só trocar lá na expressão x1 é igual a 2x2. 2 vezes 10 é 20, né? Tranquilíssimo. Então, x1 ótimo é igual a 20. Vejam que é bem simples, né? Em algumas equações pode ter uma complicação um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas esse é o caminho, essa é a forma de solucionar esse tipo de problema. Se você seguiu esses passos sem tropeçar ou desviar do caminho, com certeza você vai chegar no resultado correto, tá ok? Então, pessoal, essa parte da resolução, por favor, aí, vocês printem ou façam uma cópia, de algum jeito, tiram foto, e é com ela que vocês vão resolver os problemas que eu vou propor agora, que já são problemas da lista, se não me engano, né? Eu não estou aqui com a apostila, mas acredito que sim, já são os primeiros problemas da lista para vocês resolverem. E, obviamente, depois de resolverem aqui, vocês vão tentar resolver o resto da lista. É claro que aqui, daqui em diante, esse tipo de problema é resolução, importantíssimo. Importantíssimo não só para agora, né, mas esse tipo de problema é bem recorrente aqui nas disciplinas de economia, então é bom você já ir treinando, né? Então, tirem foto, já tiraram aí, já está tudo ok. Supondo que sim, porque eu vou mais para frente, pessoal, não dá para esperar agora, porque a gente vai começar então a resolução de um problema. Tá ok para todo mundo aí? Deixa eu até ver vocês como é que vocês estão aí. Tá falhando para vocês ou é minha internet? Deve ser, eu não sei. A tela está congelada. Isso aqui é do passado, né? Isso aqui foi lá atrás, né? Isso aqui é outra coisa. Eu quero que vocês me digam se vocês conseguiram tirar print, copiar essa parte aí. Pega aquele print de recortar aí da internet, do computador e tirou uma cópia aí. Fechou? Deu para copiar? Fechou. Se alguém copiou aí, tá legal, até passem no grupo ali da Micro 1 ali, para o resto do pessoal ter acesso também, tá bom? E eu vou voltar para lá então, para lá onde? Lá para a gravação. Ok, então vamos para frente.
Pessoal, o resultado gráfico, né, é o que a gente encontrou. É só fazer, só para vocês entenderem, né, que o que a gente encontrou foi o ponto ótimo esse aqui de consumo. No caso, para x2 é 10, no caso para x1 é 20, como vocês podem ver, esses são os pontos ótimos de consumo. Dada aquela função utilidade e dada aquela restrição orçamentária. Bacana? Tá aí, cestas ótimas de consumo. E aqui está o exercício, pessoal, que eu quero que vocês resolvam agora, neste momento. Eu até vou congelar, eu acho, aqui a gravação, para dar um tempinho para vocês fazerem, tentarem achar os resultados, é claro, seguindo aquela receita de bolo que eu falei para vocês, e a gente... deixa eu ver se eu consigo... agora sim, vou conseguir pausar aqui. Eu vi, né? Mas bora lá. Beleza. Voltando então aqui, um tempinho para vocês resolver. Então, como eu falei, fora do ar, né, fora da gravação, o aluno que achou valores ali provavelmente são valores certos. Eu vou colocar aqui os valores. Lembrando, para resolver, vocês fazem isso, né? O que você está fazendo? Estou maximizando a função utilidade dada, que é x1 e x2, sujeito à restrição dada, que é x1 mais 2x2 igual a 120. Onde eu estou já substituindo na restrição os preços, né, que são dados pelo problema. Bom, se vocês fizeram o Lagrangiano, fizeram as condições de primeira ordem, isolaram os lambdas, aí depois encontraram ou x1, uma expressão para x2, e substituíram lá na restrição, aí vocês provavelmente vão encontrar os valores de x1 e x2. E se são os valores certos, a resposta seriam essas aqui, né? x1 igual a 60 e x2 ótimo igual a 30. Como eu falei para vocês, se vocês substituírem esses valores ali na restrição, né, vai ficar x1 igual a 60 mais 2x2, que é 2 vezes 30, dá 60. A soma dos dois dá 120, que é igual a renda. Isso é a indicação que vocês fizeram, acertaram, né, digamos assim, os valores do problema, tá? Ok. Vamos para o próximo exercício, então, para ver se vai dar tudo certo novamente. Supondo, então, que deu certo para todo mundo. E lembrando também, pessoal, que a gente vai fazer uma aula de reposição. Essa não vai ser um auxílio online, vai ser, na verdade, uma aula mesmo, né? A gente vai marcar para... e vai ser reposição das aulas perdidas também. E aí vai ser fazer exercício mesmo, né? Não só desse tipo, outras variações desse tipo, para ver se está todo mundo legal, porque é importantíssimo vocês resolver esse tipo de problema. É importantíssimo em toda análise econômica, independente se o cara vai ser neoclássico ou não, porque vai, na maioria dos livros textos daqui para frente vai aparecer otimizações condicionadas ou alguma interpretação desses resultados, né? Então é por isso que vai ser importante vocês conhecerem esse tipo de resultado e quebrar pedra mesmo agora, estudar para entender como é que se faz isso, porque vai ser importante vocês terem esse conhecimento mais à frente na construção do conhecimento do pensamento econômico de forma geral para vocês, tá ok? Bom, dito isso, botando essa pressão já vocês, vamos para o próximo exercício. Tá aí o próximo exercício, então, né, eu vou dar mais uns minutinhos para vocês agora. Vocês vão pegar a função utilidade, que é 2x1 mais x2 ao quadrado, sujeito à restrição, que é P1x1 mais P2x2 igual a 12, sendo P1 igual a 1, aí pode substituir ali, né, e P2 igual a 2. Bom, hoje eu vou montar a parte do problema, que é a construção, né, do problema. Então vai ser isso aí, né, maximizar a função utilidade dada, que é essa função objetivo, né, 2x1 mais x2 ao quadrado, sujeito à restrição, né, já com os preços ali, que vai ser x1 mais 2x2 igual a 2. Aí montar o Lagrangiano, novamente, derivada do Lagrangiano em relação a x1, depois em relação a x2 igual a zero, que é as condições de primeira ordem, né? E depois em relação a lambda, vocês já sabem que vai dar restrição. E aí isolem o lambda tanto na primeira e na segunda derivada, para x1 e para x2. Depois igualem os lambdas, que vocês vão ter então uma expressão de x1 em relação a x2, e vice-versa. É isso, troquem lá na restrição orçamentária, exatamente como a gente fez, e aí vocês vão encontrar os valores de x1 e o x2 ótimo, tá?
Então vou dar mais uns minutinhos para vocês fazerem aí, ok? Vou de novo apertar o pause aqui da nossa gravação. Deixa eu encontrar o pause. Que como eu estou com esse problema do mouse, né? Então é adivinhar quando o mouse vai estar ali em cima de novo. Tá, opa, tá perto, do lado. Ai. Ok, pessoal. Então, dado esse tempo aí para vocês resolver esse tipo de problema, parecido com o que a gente fez inicialmente, os resultados que vocês devem ter encontrado, então é x1 igual a 8, x2 igual a 2, né, são os pontos ótimos, como alguns colegas de vocês já chegaram nesse resultado. Então, beleza, vocês mais ou menos pegaram como se faz isso, né? Mas, como eu falei para vocês, em off a gente vai marcar, então, uma aula de resoluções, uma aula de exercícios, para que todos possam encontrar e entender como é que a gente soluciona esse tipo de problema, né? Porque é muito importante vocês saberem. Ok, bacana. Tem o exercício 3 aqui também, né? Mas assim, esse aqui eu vou, obviamente, agora dar o resultado. Vocês, dado que vocês entenderam já no exercício 1 e 2, eu acredito que sejam já exercício da lista, inclusive, né? Deve estar obedecendo essa ordem, deve ser o terceiro exercício da segunda lista de microeconomia 1. Eu já vou dar o resultado e eu espero que vocês continuem fazendo o resto da lista que está lá na apostila, né, na segunda parte, né, que é a parte de teoria do consumidor. Vocês continuem fazendo a lista que tem mais exercícios desse tipo, né? E aí tem algumas outras variações desse tipo de problema também, mas é nada muito complexo. Eu quero que vocês façam para que a gente possa ter uma aula de exercício, da onde a gente vai então fazer e tirar mais dúvidas sobre esse tipo de problema. Bacana? Então tá aqui, ó, vocês vão fazer novamente, dessa forma vocês começam fazendo esse exercício montando o problema, a função objetivo que você quer maximizar, sujeita à restrição que vai ocorrer nela. Aí vai montar o Lagrangiano, aquela coisa toda que a gente já viu, né? Derivar as condições de primeira ordem, isolar a lambda, depois x1 e x2, encontrar lá na restrição os valores. Ok, a resposta nesse caso aqui vai ser que vai ser o mesmo resultado para ambos, né? x1 e x2 vão ser igual a 20, tá? Então eu vou dar a resposta para vocês, aí vocês desenvolvam e tentam chegar já nesse exercício e continuem fazendo o resto do exercício da lista. Nós já vamos marcar uma data então para a nossa reposição, que vai ser a nossas aulas de exercício, né? Com isso a gente chega no final então desta aula aqui em si, tá bom? Recomendo vocês continuarem a fazendo os exercícios. Essa é uma aula mais ou menos para vocês entenderem a resolução desse tipo de problema, né? Problema: encontrar soluções ótimas, cesta de consumos ótima, x1 e x2, para alguma função utilidade sujeita à restrição dada, tá? Então o método que a gente usou de otimização evolucionada, mais especificamente o método de Lagrange, né? Ok, pessoal? Continue então com os exercícios da lista. Esperem aí que eu vou continuar em off com vocês a conversa, né?